vamos começar estamos apresentando o capítulo 4, que é a abordagem da empresa como um problema de recursos e capacitações. Nós vimos no capítulo 1 que a empresa vista sob uma ótica de uma função de produção. Então, estudamos todas aquelas coisas de custos de produção e estabelecemos o ponto onde uma empresa competitiva deve produzir, a quantidade produzida e o preço de venda. Ok. Depois, no capítulo 2, no capítulo 3, que foi para onde nós fomos do capítulo 1 para o capítulo 3, nós apresentamos a empresa como custos de transação. Então, uma abordagem mais nova, onde a empresa é vista não somente como seus custos internos, mas, assim, através dos custos externos, chamado custo de transação. Isso é o custo de passar de uma plataforma tecnológica para outra. Sabemos muito bem que os custos de contrato, de acompanhamento, de judicialização, de discussão, tudo isso são custos importantes, custos de transação, e sabemos já associar isso ao conceito de especificidade dos ativos. Muito bem. No capítulo 2, que faz parte dessa próxima avaliação, começamos a estudar a empresa como um problema de agência. Então, o problema que surge do conflito entre posse e gestão. Então, é um problema recente na economia, um problema relativamente recente também na teoria econômica, e problema importante, problema que nós abordamos um pouco sobre a ótica dos contratos. Então, vimos como contratos dependem, por exemplo, de como os agentes contratados reagem ao risco. Vimos que contratos feitos com um agente que aceita risco, que é tomador de risco, é bem diferente de um contrato feito com um agente que é avesso ao risco. Ok, mas isso faz parte da nossa próxima avaliação e faz parte da nossa aula de sexta-feira, a última antes da avaliação, onde faremos exercícios em classe. E, antes disso, temos as listas de exercícios para resolver. O capítulo 4, que é o capítulo último do nosso curso, um capítulo importante, mas eu creio que para os administradores é o capítulo mais fácil, mais intuitivo pelo menos, porque é um capítulo que cuida da empresa sobre a ótica dos recursos, quer dizer, tentando explicar por que é que algumas empresas são mais produtivas, lucrativas do que outras. E essa abordagem centra-se, nesse caso, no recurso, e de uma maneira simples, a empresa é mais lucrativa do que os seus concorrentes quando ela dispõe de recursos diferenciados, que permitem que ela pague por esse recurso menos do que o que ela consegue vendê-los. Então, é uma abordagem muito intuitiva. As empresas são lucrativas porque podem dispor desse recurso, mas, claro, isso abre toda uma discussão teórica que vai permitir, ao seu término, que vocês tenham uma visão bem mais aberta das empresas. Então, acho que para os administradores, realmente é um capítulo muito importante. E, ainda nesse capítulo, nós vamos ver a questão das empresas também, sob a ótica da capacitação dinâmica, mostrar que muitas vezes também a empresa pode ter um desempenho superior, se apropriar de renda econômica, quando a empresa combina os seus recursos de uma maneira superior. E essa empresa também tem uma visão, digamos, essa empresa também pode se apropriar de renda econômica, porque ela é capaz de combinar, de enfrentar um
um mercado em mudança rápida através dessa combinação de recursos, dessa utilização de recursos, pela criação de recursos que geram uma lucratividade especial. Ok. O que veremos nessa aula? O que veremos nessa aula é que a abordagem de recursos, a gente chama de recurso tudo que a empresa utiliza para desenvolver suas atividades e oferecer seus produtos. Isso inclui, claro, os ativos físicos e os ativos humanos. E, claro, os ativos organizacionais. Isso é, a empresa usa os seus máquinas, equipamentos, usa as pessoas e a forma como organiza a sua produção, que são chamados de recursos organizacionais. Por sua vez, a abordagem da capacitação dinâmica e se centra na capacidade da empresa, como já frisamos, de integrar, de construir, reconfigurar competências. Isso preparando a empresa para atuar em ambientes de mudança acelerada. Ok. As bases desse encontro-se em Penrose, principalmente Penrose, é uma grande autora de um grande livro, mas para nós usaremos fundamentalmente o nosso livro-texto, que o livro de Economia de Empresas, do Ronald Fiani, e ao fazer isso, ao terminar esse capítulo, teremos visto todo o livro no nosso curso, que era o nosso objetivo inicial. Claro, fizemos algumas complementações, apresentação de alguns materiais novos. Inclusive, ainda vamos apresentar uma parte sobre um moderno ramo da economia, chamada a economia comportamental, que também achamos que isso é importante para os administradores. Mas a nossa meta de apresentar o livro do Fiani integralmente no curso vai ser cumprida. Então, essa aula deve ser, então, lida, estudada naturalmente como uma aula presencial. Faz parte do nosso curso, não é nenhuma complementação. Na aula da próxima aula, na quarta-feira, já começaremos pressupondo que esse material foi lido, relido. Os alunos vão ficar, como sempre, à vontade para entrar em contato através do nosso grupo, do WhatsApp, para dúvidas, para esclarecimentos, e fiquem à vontade, feel free para fazer isso toda vez que assim necessitarem. Inclusive no fim de semana, que eu sei que tanto para vocês como é para mim, é um período especial onde se tem mais tempo para se dedicar aos estudos. Então fiquem livres, sintam-se livres para, inclusive durante o fim de semana, fazer essas consultas. Ok. Então, nessa aula, nós nos concentraremos na abordagem dos recursos e numa outra aula iremos à abordagem diferente das abordagens dinâmicas, das capacitações dinâmicas, que é uma maneira mais dinâmica de ver o problema de geração de renda. Ok. O que nós vamos tratar na aula de hoje é o seguinte: a teoria econômica que vimos no primeiro capítulo pressupunha uma empresa padrão, com tecnologia padrão, de modo que a rentabilidade das empresas era idêntica. As empresas só obtinham o chamado lucro econômico quando você tinha um desajuste no mercado, quando você tinha uma demanda que superava a oferta, a quantidade demandada superando a quantidade ofertada. Isso gerava um lucro econômico, e esse lucro econômico nós aprendemos que ele, no mercado de concorrência perfeita, tende a se extinguir no longo prazo, porque se você tem preços maiores no mercado, você deveria ter um deslocamento de capital para esse mercado, e esse aumento da oferta faria com que esse mercado voltasse ao nível de rentabilidade comum. A mesma coisa no mercado com rentabilidade menor, parte do capital se retiraria dele, diminuiria a oferta e novamente o mercado volta
para a sua condição de equilíbrio. Ok, mas o que a gente sabe que na realidade, quando se observa o mundo econômico, o mundo das empresas, a gente vê que mesmo dentro de uma mesma indústria, empresas são mais lucrativas do que outras. Algumas indústrias podem ser mais lucrativas do que outras, mas mesmo dentro de uma indústria a gente sabe, constata que existem empresas que são mais lucrativas do que outras. E a pergunta para os economistas é: por que é que acontece isso? Pela teoria se a gente tivesse do capítulo 1, todas as empresas deveriam ter uma taxa de lucro igual no longo prazo. Mas se vê que no longo prazo, assim como no curto prazo, as empresas têm comportamento diferenciado. E esse capítulo é tentando dar uma explicação para esse problema, tentando apresentar duas teorias que explicam por que algumas empresas podem obter renda econômica no longo prazo. Então, a gente sabia, quando estávamos falando no primeiro capítulo, quando estava estudando o primeiro capítulo, que o lucro econômico é circunstancial. Mas agora eu quero falar de rendas econômicas que podem durar por longo período de tempo. Ok? Então não é uma situação diferente. É por isso que vamos precisar separar o conceito de lucro econômico do conceito de renda econômica. Ora, a primeira coisa que temos que ver é que a renda econômica é um fenômeno que pode perdurar por longo período, isso é, no longo prazo, enquanto que o lucro econômico, a gente viu no primeiro capítulo que era uma situação de curto prazo, que no longo prazo ele tende a desaparecer. Ora, para entender o que eu estou falando, vamos imaginar uma empresa com uma função de produção, onde L é o trabalho e K é o capital, como sempre temos feito na sala de aula. Mais uma vez eu digo, essa é uma primeira introdução ao tema, a introdução mais detalhada, a continuação mais detalhada vai ser feita na sala de aula. Como sempre, essa é a nossa primeira abordagem do tema. E essa abordagem é sempre muito ampla, sem muito detalhamento. Então vamos imaginar uma empresa com uma função de produção de FL de K, onde L é o trabalho e K é o capital. Claro que o custo do capital, o custo total dessa empresa é WL mais RK, onde W é o custo médio da mão de obra e a taxa de lucro é correspondente ao custo de oportunidade do capital. Beleza, todos já sabemos isso, sabemos que essa taxa pode inclusive incluir a depreciação, já temos bastante familiaridade e prática no caso de quando estudamos o primeiro capítulo da empresa como função de produção. E ali também aprendemos que a receita da empresa é preço vezes a quantidade vendida, onde PQ são quantidade e preço de equilíbrio. Ok, sabemos que nesse mercado que estamos analisando, o preço é estabelecido, que as empresas são tomadoras de preço, né? Todos nós sabemos que o preço, nesse caso, corresponde à receita marginal da empresa. A renda econômica surge quando a receita total é maior do que o custo total. Sim, também acontece assim com o lucro econômico. Beleza, mas só que, como dissemos, o custo e vimos e trabalhamos, o lucro econômico tende a desaparecer no longo prazo. Então vamos falar agora da renda econômica, que surge também quando a receita total é maior do que o custo total. Então, Y eu estou chamando de renda econômica, essa renda que se gera quando se tem uma receita total maior do que o custo total. Ok, mas por que é que ela não desaparece no longo prazo como desaparece o lucro econômico? Ora, porque essa renda econômica
ela não provém mais de um desajuste temporário no mercado, como acontecia com o lucro econômico. Essa renda econômica pode ser obtida tanto por um aumento da receita, quanto por uma diminuição dos custos. Uma empresa pode, de alguma forma, aumentar sua receita, isso é, tornar seus produtos mais desejados pelos consumidores, ou também pode diminuir os seus custos de produção em relação aos seus concorrentes, e aí ela também pode gerar uma renda diferenciada para si, ou as duas coisas ao mesmo tempo, claro, que seria o paraíso. Então, e esse resultado aí é um conceito importante para o conceito de vantagem comparativa que vai fechar esta aula. Pronto. O que a gente se chama de rendas econômicas, que é essa diferença entre a receita total e o custo total, em geral se divide em dois tipos de renda. Uma chamada de rendas ricardianas, em homenagem a David Ricardo, um grande economista inglês, um dos maiores, que vocês de administração podem até não ter muita familiaridade, mas que para os economistas isso é um dos pais da teoria econômica. Pois bem, o rendas ricardianas diz que elas são obtidas quando a empresa tem um recurso superior, de modo que o seu custo total médio é menor que o preço de mercado, de modo que a receita total suplanta o custo total. Isso é, se uma empresa consegue algum recurso, e se lembre que esse recurso, a gente está falando de uma maneira muito ampla, foi definida anteriormente, pode ser um recurso material da empresa, pode ser um recurso humano, pode ser um recurso organizacional. Então, se de alguma forma uma empresa tem uma mão de obra, digamos, mais produtiva do que os seus concorrentes, e por ela paga o mesmo que os seus concorrentes pagam, essa empresa certamente vai ter uma renda econômica. E se as empresas concorrentes não puderem de nenhuma forma obter uma mão de obra, treinar uma mão de obra de alguma forma, essas empresas não puderem diminuir os seus custos de produção, é claro que essa empresa com essa mão de obra mais qualificada vai ter uma renda econômica. Mas o exemplo clássico disso e daí vem o nome de rendas ricardianas, é o exemplo das terras de qualidade superior. Então, você imagine, como argumentou Ricardo, que as empresas que exploram as terras, vai explorando as melhores terras, e depois essas terras vão começar a ficar escassas, e os que vêm depois vão utilizando terras inferiores. É claro que essas empresas que usaram as terras melhores vão gerar rendas extras. Se essas terras custam o mesmo que custam as outras terras inferiores, é claro que essas terras vão gerar essa renda, e essa renda chamada de renda ricardiana. Embora o nome de renda ricardiana tenha vindo desse exemplo de Ricardo, que foi um grande estudioso da economia agrícola, digamos assim, que era a economia da Inglaterra no seu tempo, quer dizer, estudou muito essa parte de uso da terra, tem teoremas fundamentais do comércio, da especialização, quer dizer, Ricardo é um dos grandes economistas de todos os tempos. Mas fique claro que as rendas econômicas não vêm necessariamente somente de recursos naturais diferenciados. Qualquer tipo de recurso, como eu disse, já pode gerar rendas ricardianas. Mão de obra com habilidade diferenciada, que eu já falei, mesmo um executivo que tem uma expertise que leva produtos melhores, diferenciados, ou uma demanda por qualquer razão superior para a empresa, isso pode gerar renda ricardiana, assim como qualquer empresa que desenvolva uma modelo de gestão que seja superior também pode
gerar rendas ricardianas. As rendas schumpeterianas são batizadas assim em homenagem a Schumpeter, grande economista austríaco que esteve sempre ligado à questão da inovação tecnológica, a problemas de mudança da empresa e mesmo enfrentamento dos mercados em transformação. Então, Schumpeter foi um grande teórico da inovação e também do empreendedorismo. Todos vocês que forem estudar empreendedorismo vão passar pelas teorias de Schumpeter, que ele foi talvez o primeiro grande economista que organizou e que ressaltou o papel do empreendedor como gerador de riqueza e fundamental para a inovação. Então, segundo o Schumpeter, as rendas econômicas a renda econômica pode provir de inovações e Schumpeter centrava suas inovações em 5 tipos, chamados novos produtos, quando a empresa inova gerando novos produtos, quando a empresa renova gerando novos processos de produção, com abertura de novos mercados, utilização de novas fontes de matéria-prima, novas formas de organização da empresa. Então, a gente chama de renda ricardiana, aquela renda de recursos superiores, e as rendas schumpeterianas estão ligadas ao processo de inovação. A ideia de inovação de Schumpeter a gente vai ver muito bem na parte seguinte do nosso e última do capítulo e última também do livro, que é a parte dinâmica, onde a renda econômica vai depender muito de como as empresas se adaptam aos mercados em transformação. Okay? Então, existe, claro, uma outra fonte de renda econômica que decorre do monopólio. Se você tem um monopólio, de alguma forma você tem uma renda extra, você vende acima do preço de mercado ou vende uma quantidade menor que a quantidade que o mercado estaria disposto a pagar, de modo a controlar a oferta ou o preço, de modo a maximizar o seu lucro. Mas essa questão a gente já viu no primeiro capítulo e não vamos tratá-la agora. Nós vamos saber que essa é uma forma também de geração de renda. Enquanto você tiver um monopólio, você pode gerar renda econômica. Ok, isso na nossa linguagem, quando estudou o tema, a gente diz que a empresa monopolista tem uma margem de lucro alta, né, acima do lucro que seja obtido no mercado de concorrência perfeita. Ora, mas a questão não é só de gerar lucro econômico, de gerar renda econômica. Veja, a empresa pode gerar renda econômica, por exemplo, através de uma nova matéria-prima, vamos pensar assim, que é uma maneira fácil de introduzir. Ok, a matéria-prima produz um produto, digamos assim, de maneira mais barata, vamos supor. Ora, é claro que essa empresa vai obter renda econômica se essa matéria-prima, digamos, custa para ela o mesmo que custa as outras matérias-primas, e ela consegue, com ela, produzir de maneira mais barata, ela cria um diferencial. Isso a sua receita vai ser maior do que a sua despesa. Beleza, isso não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Ora, mas a questão não é só gerar a renda. A questão é se apropriar da renda. Porque se eu introduzo uma matéria-prima nova e essa matéria-prima me permite essa renda econômica, nada impede, em princípio, que meus concorrentes também obtenham
essa matéria-prima e que vão utilizá-la e volte a ganhar o mesmo que eles ganham. Todo mundo vai usar a mesma matéria-prima e, novamente, a renda econômica desapareceria. Então, para que a renda seja apropriada pelo recurso, pelo empresário com a utilização do novo recurso, duas condições são absolutamente necessárias: a condição de escassez e de chamados mecanismos de isolamento. Quer dizer, primeiro é que esse recurso tem que de alguma forma ser escasso, porque se esse esforço não for escasso, então simplesmente os concorrentes vão procurá-lo e vão introduzir na sua produção. Da mesma forma, você pode desenvolver uma tecnologia que depois pode ser copiada por todo mundo, também isso não leva vantagem nenhuma. Você vai treinar sua mão de obra de uma forma que todos depois podem rapidamente treinar sua mão de obra igual ao que você treinou a sua. Nada disso geraria uma renda permanente, claro. Então, é preciso ter escassez, mas é preciso ter haver os chamados mecanismos de isolamento. Os mecanismos de isolamento, eu estou dando letras grandes aqui, estou chamando, por exemplo, você pode ter o direito de propriedade, se você tem uma patente, algum tipo de proteção contra a concorrência, beleza, você pode ter uma renda econômica permanente. Quando você tem um processo, por exemplo, de chamado learning by doing, isso é aprender fazendo, o seu concorrente pode não poder lhe alcançar, porque ele teria que primeiro fazer como você fez para ir aprendendo, ou mais do que isso, ele pode precisar de um tempo grande para aprender. E se esse for o caso, você pode ter uma renda econômica por um longo tempo. O outro mecanismo pode ser o chamado conhecimento tácito. Conhecimento tácito significa dizer que grande parte do conhecimento que se usa na produção é tácito, quer dizer, um conhecimento que não pode ser codificado. Já estudamos isso em várias situações. Então, existem várias manifestações de conhecimento tácito. Simplesmente conhecimento que não pode ser codificado, que não pode ser facilmente transmitido, levado adiante. Simplesmente através de informações, de codificações, de livros, de planilhas e tal. Um conhecimento que, na verdade, não é nem facilmente identificado. Demos exemplos radicais de, por exemplo, em comida, onde você pode dar uma receita a 20 chefes, no entanto, tem um que é famoso pela sua execução, e muito embora todos usem a mesma receita, e podem até usar os mesmos equipamentos, mas existe um tipo de conhecimento que não está sendo transmitido, e esse conhecimento é chamado conhecimento tácito, de forma que um tipo de conhecimento que não necessita, por exemplo, de patente, não precisa de garantir direito de propriedade, como no primeiro caso. A gente sempre confrontou esse tipo radical de conhecimento com o conhecimento da indústria farmacêutica, onde o medicamento é obrigado a apresentar claramente a sua fórmula, e na medida que ela faz isso, ela revela praticamente tudo, porque não tem conhecimento tácito, aí é a reprodução basicamente de uma fórmula química, e isso a concorrência pode fazer rapidamente. É por isso que na indústria farmacêutica as patentes são tão importantes, e é por isso que quando se quebra a patente na indústria farmacêutica, rapidamente os custos dos remédios vão lá para baixo. Primeiro, porque nessa indústria os investimentos em inovação, em desenvolvimento são muito altos. E segundo, porque em geral os custos de produção são pequenos relativamente aos custos de desenvolvimento. Depois é a chamada dependência da trajetória, path dependence, que significa dizer que muitas vezes o conhecimento depende da história da empresa. Depende, quer dizer, eu já disse, por exemplo, as empresas brasileiras se tornaram grandes especialistas em hidrelétrica, por exemplo. Conhecimento que, infelizmente, a gente pode estar perdendo grande parte dele.
por conta da dificuldade que as empresas de construção estão passando no Brasil. Então, não há um país que seja, por exemplo, uma ilha como a Inglaterra, onde as pontes podem ser, as hidrelétricas não podem ser tão difundidas, ou por conta de que não existem grandes rios, por exemplo, não vão aprender o que as empresas brasileiras aprenderam. Então, muitas vezes o conhecimento também depende dessa característica. Então, não pode ser imitado, não pode ser reproduzido, porque depende da trajetória da empresa. E, em último, também já vimos isso quando estudamos tecnologia, custo de mudança de comprador. Quer dizer, muitas vezes um produto vai continuar gerando renda econômica, mesmo que ele possa ser produzido pela concorrência, mas acontece que para você mudar o produto, muitas vezes você tem uns custos muito altos. É só imaginar um sistema operacional de uma empresa, um sistema gerencial de uma empresa. Você pode até ter um sistema melhor na concorrência, tudo, mas às vezes a mudança de sistema pode implicar em custos muito altos. Todos nós sabemos o que é isso, é tentar, por exemplo, mudar o sistema operacional do computador. Todos sabemos que existem sistemas tidos superiores aos sistemas que utilizamos, e todos nós, ou a grande maioria de nós, continua utilizando os mesmos sistemas da Microsoft, porque mudá-los seria caro para as empresas e até para os indivíduos, o consumo individual, como não é o nosso caso. Pronto. Um arredondamento dessas condições aí são as chamadas condições VRIM. Quer dizer, o recurso permite gerar renda econômica quando ele é valioso, valuable. Isso é, quando ele realmente, o consumidor está disposto a pagar por ele, claro. Já vimos que ele tem que ser raro, porque se esse recurso for facilmente obtível, claramente essa renda não vai permanecer, porque os concorrentes vão também introduzir esses novos recursos. Ele tem que ser ilimitável, quer dizer, mesmo que ele seja valioso e raro, mas se ele puder ser imitado, beleza, não tem problema nenhum, eu imito, e aí não posso também concorrer com a empresa e essa perder a sua renda econômica. E, claro, não substituível. Você pode ter um produto, um recurso que gera renda, ele é valioso, raro, ilimitado, tudo bem, mas é substituível. Você pode botar outro produto no seu lugar e que gera resultados semelhantes. Então, nesse caso também acabaria com a renda econômica gerada por ele. Pronto. Tudo isso é verdade, a gente precisa pensar nessas condições VRIM, quer dizer, os recursos têm que ser valiosos, raro, inimitável, não substituível. E lembrar que os economistas sempre gostam de estar usando palavras como valuable, rare, inimitable, substitutable, todas palavras que geralmente gostam de usar essas palavras em inglês. Então vocês precisam de alguma coisa a se lembrar, porque pode se defrontar com isso aí escrito, mas são tão semelhantes em português e inglês que talvez nem seja o caso se preocupar com isso. Pronto. Agora, coisa mais importante do que tudo que vimos falando sobre as condições VRIM, as condições, é o fato de que não pode haver um mercado competitivo e do recurso e ao mesmo tempo a geração da renda econômica. Por que isso não aconteceria?
Por que isso não acontece? Não acontece porque se houver um mercado perfeito, um mercado que tenha informação perfeitamente distribuída, um mercado que funcione normalmente, a apropriação da renda gerada pelo recurso será feita pelo proprietário do recurso e não pela empresa. Suponho, acho que esse exemplo está no livro do Fiani, mas é um exemplo clássico, em vários lugares já vi citado. Imagine o seguinte, imagine uma transportadora, ou imagine melhor ainda, imagine um espaço físico onde se concentra uma concentração de transportadoras. Mas, por uma circunstância qualquer, uma estrada, uma via, uma ligação por trem pode fazer com que um determinado terreno crie situações privilegiadas em relação aos outros. Ele pode ter um acesso mais fácil, ele pode ter uma ligação mais direta, onde evita a passagem por trechos que tomam muito tempo, consomem muito combustível e tal. Ora, é claro que se, por exemplo, um terreno como esse, em média custa R$100 mil de aluguel por ano, mas esse especial terreno leva as empresas, a uma empresa nele localizada, a ter um lucro extra de 100 mil por ano também, vamos pensar assim. É claro que se houver informação perfeita, que o dono do terreno puder calcular que aquela localização gera um lucro extra, uma renda econômica de 100 para a empresa dele localizada, não é preciso ser nenhum gênio para imaginar que o aluguel daquele terreno vai custar 100 mil a mais do que custam os outros, por uma razão muito simples, porque se a empresa alugar aquele terreno somente com 50 mil de diferença para os outros, todas as empresas vão dizer, mas eu quero esse terreno, porque ele sabe que esses 50 mil a mais pode gerar um lucro ou uma renda econômica de 100 mil, e aí sobraria 50 para ele. E mesmo assim, se a empresa dissesse, vou cobrar 70 mil a mais, assim, todas iam querer 80 mil a mais, 90 mil a mais, continuaria uma competição das empresas por aquele terreno especial. Até que, quando o aluguel for 100 mil a mais, aí esse terreno volta a uma situação de renda econômica igual aos demais. Por quê? Porque ele gera 100 mil a mais de receita por ano, mas ele também custa 100 mil a mais de aluguel por ano. Então, ele volta a uma situação de mesma lucratividade dos demais. Ora, então, para que o lucro econômico seja apropriado pela empresa, é preciso que não haja mercado em condições de perfeito funcionamento para aquele recurso. Porque se houver um mercado em condições perfeitas para aquele recurso, a apropriação será feita não pela empresa, digamos no caso a transportadora, e sim pelo detentor da posse do terreno. Então, essa condição é fundamental. Quer dizer, para a apropriação da renda da empresa não pode existir um mercado que funcione em concorrência perfeita, porque se houver perfeita informação, onde os proprietários dos bens possam avaliar a contribuição dele para a renda econômica da empresa, é claro que os proprietários desse recurso é que vão se apropriar da renda gerada por eles, e não as empresas. Ok. No último ponto,
considerar, que isso aí devemos trabalhar bem em sala, é a ideia de conceito de vantagens competitivas, que é muito trabalhado em administração, mas que os economistas têm uma forma também de olhar para ele de uma maneira muito clara, e esses conceitos que nós desenvolvemos até agora ajudam a tratar essa questão da vantagem competitiva de uma maneira mais formalizada. Então, nós vamos dizer que uma empresa tem vantagem competitiva quando ela pode produzir a custos menores ou é capaz de ofertar produtos que os consumidores considerem superiores e paguem mais por ele. Esse ou aí não é exclusivo. A empresa pode ter a situação muito privilegiada de, além de ser capaz de produzir a custos menores, ao mesmo tempo os consumidores estarem dispostos a pagar mais por considerar os seus produtos superiores. Aí a empresa está no céu, né? Porque ela produz mais barato e vende mais caro. E aí pode gerar uma renda econômica em condições, digamos, de permanência de longo prazo. Ok. O fato é que essa visão faz com que a gente olhe para a vantagem competitiva sendo determinada por essas duas variáveis, ou pela capacidade da empresa de produzir a custos mais baratos, ou pela capacidade da empresa de produzir algo que os consumidores considerem de qualidade superior e estejam dispostos a pagar mais por ele. Ok, então fundamentalmente essa seria a nossa introdução à abordagem dos recursos. Então, a nossa maneira, sempre como sempre fazemos na aula presencial, vamos, após essa exposição das ideias, vamos voltar e fazer uma revisão rápida, agora de uma maneira muito mais concentrada do que vimos até agora. Ok. Ok. Primeiro nós começamos mostrando que o que foi visto até agora no capítulo 1, a empresa como uma função de produção. Depois, no capítulo 3, a empresa como custo de transação, isso são os custos gerados fora da empresa. Isso foi a nossa primeira VA. E agora, na nossa segunda VA, o capítulo 2, a empresa como problema de agência, quer dizer, o problema gerado pelo conflito entre os gestores e os proprietários. Então, é um problema, como se diz, um problema novo, tanto na história econômica quanto na teoria econômica. Estamos fechando o nosso curso com o capítulo final, o capítulo 4, que é o capítulo da empresa como um problema de recursos e capacitações, ou o problema das capacitações dinâmicas, que será o tema da nossa outra aula. Ok. O que nos leva a isso é porque, quando estudamos a empresa sobre a ótica no primeiro capítulo, sobre a ótica do mercado de concorrência, no mercado de concorrência perfeita, vemos que as empresas têm uma taxa de lucro igual, e sabemos que quando a empresa tem lucro econômico maior que zero, essa situação é de curto prazo, porque no longo prazo o mercado ou faz crescer a demanda ou faz diminuir a oferta, que de alguma maneira o mercado equilibra essa situação e extingue esse lucro econômico. Está sempre lembrando que foi um ponto fundamental do nosso curso, não digo fundamental, um curso muito chamado a atenção, trabalhado no nosso curso, é que o conceito de lucro econômico, como diferente do conceito de lucro contábil. Então, insistimos que quando a empresa tem lucro econômico zero, não significa de nenhuma forma que ela vai mal. Lembremos todos que a empresa com lucro econômico zero está remunerando
todos os seus fatores de produção, inclusive remunerando o capital, de modo que uma empresa com lucro econômico zero vai muito bem, obrigado. Consegue remunerar todos os seus custos, beleza, inclusive os custos do capital. Então, não tenhamos pena, dó do empresário com lucro econômico zero. O que nós estamos abordando agora nessa parte final do curso, diferentemente do primeiro capítulo, é uma abordagem onde as empresas têm uma renda econômica, que diferenciamos do lucro econômico por ser uma renda que pode perdurar por longos períodos, diferente do lucro econômico. Então, da mesma forma que vimos no primeiro capítulo, quer dizer, o lucro econômico aparece quando a receita total é maior do que o custo total. Aqui também a renda econômica aparece quando a receita total é maior do que o custo total. Ok, vamos aqui. Isso não tem dúvida nenhuma. A diferença é que na renda econômica ela pode ser duradoura, enquanto que no lucro econômico ele é fatalmente de curto prazo, ele é circunstancial. Ok, então vimos toda essa parte do custo total da empresa, a receita total da empresa e a renda econômica aparecer quando a receita é maior do que o custo. Receita total maior do que o custo total, então quando a renda é maior do que zero. Depois levantamos que a renda econômica, ela em geral se classifica de dois tipos, a chamada renda ricardianas e as chamadas rendas schumpeterianas. A renda ricardiana tem aquela característica de ser um produto que é diferenciado, que a empresa recebe por ele mais do que paga por ele. E aí eu estou falando novamente de todos os custos, inclusive o custo do capital, e gera uma renda. E dissemos que o tipo de terras de primeira qualidade, terras superiores, são um típico recurso ricardiano, porque são terras escassas, que não podem ser reproduzidas, e quem tem essa terra, digamos, se você tem essas terras para produzir canas superiores a de seus concorrentes, é evidente que você vai ter uma produtividade maior, um custo menor e vai vender seu produto, mesmo que você venda pelo mesmo preço que seus concorrentes vendem, você vai ter uma renda econômica gerada por essas terras de qualidade superior. Ok. Mas já dissemos também que a renda econômica ricardiana não tem nada a ver embora seja um belo exemplo esse uso das terras, mas qualquer tipo de recurso pode gerar uma renda ricardiana. Inclusive, como falamos, expertise de um executivo pode ser um recurso superior. Se só ele, só um executivo, que espero que vocês se tornem esse tipo de executivos, sejam capazes de fazer, de conduzir e de produzir de uma maneira diferenciada, que não pode ser imitada. Então, certamente isso é também um recurso ricardiano. As rendas schumpeterianas são umas rendas muito ligadas à inovação, ligadas à empresa que está competindo através de inovações. E essas inovações schumpeterianas retalhamos em novos produtos. Quando a empresa está lançando produto, quem lança novo produto tende a ter renda econômica, se puder manter essa diferenciação. Novos processos, novos mercados, novas matérias-primas, nova forma de organização. Então, a ideia de renda schumpeteriana sempre é a ideia de inovação. É por isso que está escrito lá novo, nova. Quer dizer, sempre a ideia de inovação. Então, lembramos que uma fonte também segura de renda econômica está no monopólio, claro, ou em qualquer mercado
mesmo no mercado oligopolizado, se você tem barreiras a entradas muito fortes, barreiras institucionais, você pode gerar rendas econômicas. Claro, se um governo impede da implantação de empresas concorrentes em determinada área, você pode estar criando um monopólio, criando um oligopólio e já ir gerando renda econômica. Mas esse ponto aí já tratamos na área do curso. Estamos interessados, no nosso caso, nos recursos ricardianos e nos recursos schumpeterianos. Depois de visto isso, vimos que a questão não é somente gerar renda, é apropriar-se dessa renda. Então, as empresas podem gerar renda, beleza, e primeiro, pode ser também de curto prazo, porque as outras empresas podem, de alguma maneira, imitá-las ou produzir, conseguir o recurso e conseguir o processo produtivo e, de alguma maneira, igualar as condições e a renda econômica se acaba, beleza. Mas esse recurso, a gente sabe, tem que ser escasso, porque se não for escasso, qual é o problema? Se você tem um recurso que gera uma renda e ele não é escasso, evidentemente que a concorrência toda vai correr para esses cursos. Esse recurso não é escasso e, novamente, os preços vão se igualar, a rentabilidade vai se igualar e a renda econômica some. E contar com os chamados mecanismos de isolamento, como direito de propriedade, como o aprendizado ao fazer, conhecimento tácito, a dependência tecnológica, custo de mudança do comprador, quer dizer, lembrando que já falamos isso em vários pontos do curso, inclusive na aula sobre inovação, isso foi tratado com cuidado, mas já nessa própria aula já trabalhamos os temas aí, e a gente sabe claramente que uma empresa que tem um conhecimento tácito muito grande pode gerar uma renda econômica, porque fica difícil do produto ser imitado, porque não há como catalogar, não há nem como ficar muito claramente definido quais são os elementos que levam a essa produção, porque esse conhecimento não pode ser catalogado, passado adiante com facilidade, porque é um típico conhecimento tácito. Ok, já tratamos os outros temas. Direito de propriedade, claro, se você tem uma patente, se você tem uma restrição de qualquer, uma barreira alfandegária qualquer que dificulte a instalação dos seus concorrentes, se o seu processo tem que ser aprendido fazendo, isso toma muito tempo, a curva de aprendizado, que conhecemos já muito bem, a curva de aprendizado se torna muito mais demandadora de tempo. Ok. E amadurecemos ou chegamos às chamadas condições VRIM, de que o produto tem que ser valioso, claro, você tem que gerar valor para gerar essa renda, tem que ser raro, já discutimos muito claramente porque não pode ser imitado, porque se você imitar, né, cadê a diferenciação? E não substituível, porque mesmo que você não possa imitar, não seja raro e seja valioso, muito bem, se eu puder substituir esse produto ou esse recurso por outro recurso e conseguir o mesmo resultado, também não vai gerar renda econômica. Pronto. Então, isso tudo é muito importante, mas nós chegamos ao ponto fundamental de que, para a apropriação da renda pela empresa, a existência de um mercado que funcione de maneira imperfeita é fundamental, pois em um mercado de perfeita informação funcionando normalmente, a apropriação será feita pelo proprietário do recurso e não pela empresa. Nós demos detalhadamente aquele exemplo da empresa de logística, do terreno, de uma localização especial, que
fica claro que se o proprietário do terreno sabe que aquela localização gera renda econômica, ele vai se apropriar dessa renda, havendo mercado e havendo conhecimento perfeito, é ele que vai se apropriar dessa renda e não a empresa de logística. Isso é muito claro. Então, a existência de um mercado de concorrência perfeita, um mercado de perfeita informação, elimina qualquer possibilidade de gerar renda econômica. Então, dessa maneira, tudo que aprendemos no primeiro capítulo não tinha nada de errado, porque naquele primeiro capítulo a gente dizia que o lucro econômico, que é a diferença entre a receita e a despesa, ele é de curto prazo, porque se ele aparece, ele será destruído pela concorrência dentro do mercado. Se a empresa aumenta a demanda, aquele velho exemplo que demos do açaí, se amanhã aparece uma informação de que o açaí é um excelente remédio para celulite, seguramente vai haver um deslocamento da curva de demanda por açaí e o preço do açaí deve subir muito, ok. Mas o que se deve esperar é que deve haver um aumento da produção de açaí e, novamente, digamos, no mercado de concorrência perfeita, a lucratividade do mercado de açaí vai voltar a se igualar à produção dos outros bens, porque, caso contrário, haveria uma realocação de recursos, terra, capital, mão de obra, para os mercados de maior lucratividade, com isso fazendo novamente cair aumentar a oferta e cair o preço, e com isso diminuir e eliminar o lucro econômico. Ora, a grande diferença é que nesse nosso mercado agora, nesse nosso estudo agora, nós estamos pressupondo a inexistência desse mercado de informação perfeita, mercado de concorrência perfeita. Por quê? Ou mesmo o mercado de informação perfeita funcionando com grande liquidez eliminaria qualquer possibilidade de uma empresa manter a renda econômica no longo prazo. Ora, fechamos a nossa aula com o conceito de vantagens competitivas, que para os economistas é um conceito diferente de que é para os administradores, que já devem ter visto esse conceito em vários locais, mas numa cadeira de economia de empresa, você vê essa definição de vantagem competitiva que você vai aprender na aula em classe, que está ligado à questão da relação entre o consumidor, bem-estar do consumidor, bem-estar do produtor. Isso é quando o mercado for eficiente, isso é quando o excedente do produtor mais o excedente do consumidor for o maior possível. Novamente, a gente está falando que uma empresa que é capaz de gerar um excedente total maior, ela é uma empresa que tem vantagem competitiva. Então, essa vantagem competitiva sempre vai decorrer da capacidade da empresa de produzir a custos menores e de ofertar produtos que os consumidores considerem superiores e paguem mais por ele. E, claro, pela combinação dessas duas características. Se ao mesmo tempo a empresa produz a custos mais baratos, menores, e ao mesmo tempo produtos que os consumidores consideram superiores e pagam mais por ele, então a empresa tem com toda certeza vantagem competitiva em relação aos seus competidores. Muito bem. Pela minha experiência, uma aula dessa, completando 60 minutos, é material suficiente para muitas horas de estudo. Então, vocês têm aí em mãos a aula. Peço que escutem, que pensem e que vão ao livro
A aula está fortemente baseada no livro do Fiane. Vocês devem voltar ao belo livro do Fiane para rever o assunto e aprofundá-lo. Obrigado. Já é de tarde, já começamos de manhã, mas agora já estamos na primeira meia hora da tarde. Obrigado a todos, boa tarde e espero o retorno de vocês sobre essa aula, comentários que me ajudem a preparar a próxima. Muito obrigado.